Fala aí pessoal, começando mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre os estágios do controle motor ou as etapas do controle motor, beleza? Então, basicamente, quando a gente pensa no controle motor, no vídeo passado a gente já falou sobre algumas partes mais teóricas ali, a gente falou sobre os pilares, né, do comportamento motor e dentro desses pilares a gente falou sobre aprendizado, a gente falou sobre o desenvolvimento e também sobre a parte mais neural ali do controle motor. Agora a gente vai falar sobre as fases, né, as 3 fases que a gente tem dentro das etapas do controle motor. A gente vai ter 3 fases, segundo ali o método Bobat, que é um método muito utilizado dentro da fisioterapia e neuropediatria. Bom, então a gente pode dividir de uma forma geral em 3 fases, certo? A primeira fase, ela vai ser uma fase, a gente vai chamar de fase de mobilidade. Algumas fases a gente vai ver que elas vão se sobrepor em relação ao início, tá? Então a fase de mobilidade, ela vai durar ali desde o nascimento até os 11 meses, mais ou menos, beleza? De uma forma geral. E aí nessa fase, o que a gente vai ter de principal, né? Essa é a primeira fase, então aqui a gente está falando do estágio inicial dentro das etapas do controle motor. Então esse estágio de mobilidade é o estágio inicial de desenvolvimento. E nesse estágio a criança ela ainda vai ter os reflexos primitivos. E quando a gente estuda os reflexos primitivos, a gente vê que esses reflexos, alguns deles vão se integrar, então a gente tem 2 opções. Em um determinado tempo eles integram, certo? E outros, eles vão evoluir para movimentação voluntária. Então eles também se integram, mas eles dão lugar para movimentos voluntários. Então, por exemplo, reflexo de preensão manual. O bebê ele vai ter esse reflexo nos primeiros meses. A partir do momento, de um dado momento, ele vai se integrar. E aí, a partir disso, o bebê ele vai ter uma preensão voluntária. Então, um reflexo que deu lugar a um movimento voluntário. E aí, conforme isso acontece, né, por que isso acontece, na verdade? Por conta de um processo que a gente falou no último vídeo, que é de mielinização. Que é aquele processo em que a gente tem a maturação do sistema nervoso, tá? Então, a maturação do sistema nervoso central. E como é que essa maturação ela vai ocorrer? Através de conexões sinápticas que vão se formando de redes neurais. Então, nessa fase aqui de mobilidade, tá? O bebê muitas vezes ele vai ter os movimentos, a gente chama de movimentos espontâneos. A gente observa nele vários movimentos espontâneos. Então ele mexe a cabeça, mexe os braços, enfim. Só que são movimentos aleatórios. Ou seja, ele ainda não atribuiu uma função para aqueles movimentos. São movimentos que ele faz de forma espontânea, só que eles não têm um sentido em si. Diferente dos movimentos voluntários. Então, ao longo do tempo, dessa fase de mobilidade, a gente vai ter também os movimentos voluntários. E aí, quando a gente pensa nos movimentos voluntários, eles são movimentos que têm uma função, certo? Então, todos esses diferentes acontecimentos a gente vai ver nessa fase inicial aí de mobilidade, nesse primeiro estágio. Então, esse primeiro estágio de mobilidade, um marco importante que vai meio que demarcar o fim dele, é o último reflexo primitivo que vai se integrar, né, que vai ser com 11 meses, que é o reflexo cutâneo plantar em extensão. Então ele persiste, essa fase ela persiste até os 11 meses. Por quê? Com 11 meses a gente tem integração do último reflexo primitivo. Tá? Então a gente tem o cutâneo plantar em extensão. E aí, se ele persiste por mais de 11 meses, né, falando do reflexo, a gente dá o nome de Babinski. Aí já é um reflexo patológico que pode estar relacionado com acometimento a nível do sistema nervoso central. Beleza?
E aí a gente precisa lembrar que dentro desse estágio inicial, né, o bebê, por que a gente tem esses reflexos, esses movimentos espontâneos, enfim. Dentro desses primeiros meses de vida, o bebê, o recém-nascido, né, ele tende a ter uma hipertonia fisiológica. Então tem aquele padrão flexor global que a gente viu, por conta da posição fetal, que o bebê fica dentro do útero, ele todo enroladinho. E aí, conforme vão passando os meses, isso vai diminuindo, beleza? Então, essa primeira fase de mobilidade, ela vai acontecer ali desde o nascimento até em torno dos 11 meses, beleza? Depois dessa fase, a gente começa a ter a segunda fase, que é a fase de estabilidade. Deixa eu colocar em letra maiúscula também. A fase de estabilidade. E aí a gente tem algumas características dessa fase. Como eu falei anteriormente, algumas das fases elas vão se sobrepor. E aí quando a gente pensa nessa fase de estabilidade, ela vai iniciar ali a partir do terceiro mês, certo? A partir do terceiro mês, e ela vai perdurar até o início da marcha. E aí a gente tem que a marcha, ela pode acontecer em qualquer momento dos 12 a 18 meses. Beleza? E essa fase de estabilidade, ela vai iniciar a partir da primeira atividade motora que o bebê vai realizar de forma voluntária. Então aqui no terceiro mês, o primeiro gesto motor que a gente tem voluntário, né, se a gente for lembrar dos marcos, é o controle cervical. Então ele começa a ter o controle cervical no terceiro mês, e aí ele não vai se movimentar mais de forma aleatória, né? Ele vai começar a atribuir função aos movimentos. Então ele consegue, por exemplo, quando ele está em prono, fazer a extensão da cabeça, né? Olhar os objetos ali ao redor dele. Então a gente começa a ter movimento. Então essa fase de estabilidade ela vai ser marcada pela capacidade de bebê de manter uma posição constante contra a gravidade. Então a capacidade de manter uma posição constante contra a gravidade. Então esse é o principal marco dessa fase de estabilidade. É quando o bebê ele consegue manter posições vencendo a gravidade. Um exemplo, né, a partir do terceiro mês é o controle cervical. Depois a gente vai tendo o controle de tronco, né? Enfim, lembra que o desenvolvimento ele sempre vai ser céfalo-caudal de proximal para distal. E aí a gente começa a ter uma evolução das posturas baixas para as posturas altas. Então nessa fase de estabilidade a gente vai ter uma evolução das posturas. Então ele vai sair de posturas que são mais baixas, então ele fica sempre deitado ali nos primeiros meses, ou está em supino, ou está em prono, e aí ele vai passando para posturas mais altas ao longo desses 11 meses. Tá? Então, por exemplo, nos primeiros meses aí de vida, o bebê ele vai permanecer a maior parte do tempo deitado. Depois de alguns meses ele começa a ganhar algum controle, né? Com 6 meses ele já consegue ficar sentado sozinho, e aí vai ganhando mais controle sentado, e aí ele passa a ficar mais a postura sentado. 7 meses ele já senta de lado, né? Enfim. Depois ele vai progredir, com o passar do tempo, para uma postura em pé. Então ele começa a ter a evolução dessas posturas mais baixas para as posturas mais altas, que faz parte desse desenvolvimento motor, beleza? Além disso, nessa segunda fase, né, na segunda etapa de estabilidade, a gente começa a ter o surgimento das reações de retificação e equilíbrio. Então a gente tem o surgimento das reações de retificação e equilíbrio. Então a gente começa a ter também as reações de retificação. Então a gente tem a reação de retificação cervical, a gente tem algumas reações como a de corporal de retificação, né, no caso. Enfim, então essas reações elas começam a entrar, né? Aí com o tempo o bebê ele vai atingindo uma linha média, né? Enfim, vai conseguindo manter mais o equilíbrio em diferentes posturas. E ao longo do tempo a gente também vai tendo uma alteração em relação à base de apoio.
Então, tanto quando ele está sentado, quando ele vai para posturas mais altas já em pé, né? Então ele começa sempre com a base de apoio maior para ter mais equilíbrio, e aí a gente vai indo para uma base de apoio menor. Então quando a gente vai ver o desenvolvimento motor mesmo do 0 até os 12 meses, isso começa a fazer sentido, né? Então essa fase de estabilidade, quando entram as reações, o bebê já consegue manter algumas posturas, né? Ele começa a ter essa evolução das posturas baixas para as altas, né? Enfim, então isso também faz parte dessa evolução. E aí a gente tem uma imagem que eu vou colocar aqui, e essa imagem ela meio que vai marcar essa fase de estabilidade. Então aqui a gente vai ter as principais etapas motoras, né, que são esses milestones, né? Então as principais etapas motoras do desenvolvimento. E aí a gente vai ter 5 etapas motoras, que são as principais. Ou seja, durante o desenvolvimento, o bebê ele necessariamente precisa passar por essas 5 etapas. Se ele pula uma delas, ele não consegue chegar na seguinte. A primeira delas vai ser o controle cervical. E aí a gente viu agora há pouco que o controle cervical ele vai adquirir a partir do 3º mês de vida. Então é o primeiro marco. Depois o rolar, e aí a gente vai ter uma progressão do rolar, certo? Do 4º até o 6º mês. E aí a gente tem que, no 4º mês, ele inicia o rolar de prono para supino. Prono para supino, certo? E aí depois no 6º mês ele vai conseguir rolar de supino para prono. E aí o rolar ele começa de forma acidental e depois ele faz de forma voluntária. Mas basicamente esse rolar ele vai se dar do 4º ao 6º mês. E aí no 6º mês a gente começa outro marco importante, é quando ele adquire proteção, a reação de proteção à frente, sentado, né? E aí a gente começa o sentar. O sentar ele vai ser do 6º, a partir do 6º ao 9º mês. Então no 6º mês, deixa eu colocar aqui na frente, no 6º o bebê ele vai adquirir primeiro a reação de proteção à frente. No 7º e no 8º ele vai desenvolver a proteção para os lados, e no 9º mês ele vai ter a proteção para trás, e aí já vai estar sentando, passando para a posição sentado sozinho, né? Permanecendo sentado por longos períodos. A gente já tem o long sit, né? Enfim. Depois, o bebê ele vai começar a ficar em pé com apoio. Então a gente tem o ficar em pé com apoio, que vai ser importante para preparar esse bebê para andar, para marcha. Isso vai começar a acontecer em torno do 10º e 11º mês ali. E por fim a gente tem a marcha, né, o andar, que é a última etapa que vai marcar essa fase de estabilidade, certo? Então a fase de estabilidade vai acabar quando o bebê ele consegue já andar, quando ele já faz a marcha, beleza? Então esses são ali os principais, as principais etapas motoras, né, os milestones, são aquelas, os momentos-chave ali que a gente tem. Então o que a gente precisa lembrar? No 3º mês, controle cervical, do 4º ao 6º mês o rolar, do 6º ao 9º o sentar, 10º e 11º ficar em pé, e depois do 12º ao 15º o andar. E aí, por fim, a gente tem a 3ª etapa do desenvolvimento, né, que vai começar a partir do 9º mês e vai para a vida inteira, que a gente chama de mobilidade. Mobilidade controlada. Então essa mobilidade controlada, ela inicia a partir do 9º mês e ela vai perdurar para a vida inteira. Beleza? E aí o que a gente vai ter, né? Nessa etapa, o bebê ele já consegue mudar de posição com o controle postural. Então ele muda de posição, mantendo o controle postural, certo? Ele vai conseguir manter estabilidade durante os movimentos, então ele tem estabilidade.
E a gente começa a ter um processo de automatização dos movimentos. Então ele consegue automatizar alguns movimentos e isso abre espaço para que ele consiga realizar outras coisas juntos. Então, por exemplo, até o 9º mês ele está aprendendo a sentar. Então, no 6º ele adquire proteção anterior, 7º e 8º proteção lateral, 9º proteção para trás. Quando ele adquire todas essas proteções, sentar para ele já é algo automatizado. E aí ele consegue sentar e segurar objetos com a mão. Então ele senta e brinca. Então ele consegue fazer atividades em dupla tarefa. Para ele conseguir fazer isso, sentar e brincar, ele precisa primeiro ter uma estabilidade proximal, ou seja, ele precisa conseguir manter o tronco em uma postura estabilizada, em uma postura neutra, para ter uma função motora distal. Eu vou colocar uma imagem aqui para a gente entender isso. Então, por exemplo, nessa imagem a gente está vendo uma criança sentada, né? Então aqui a gente está vendo um processo de automatizado já, o sentar dessa criança, ele já está automatizado. Por quê? Ela tem estabilidade proximal, então ela consegue ter uma estabilidade de tronco, consegue ter os membros inferiores aqui, ela está em posição de Buda, né? Então não dá para saber exatamente o mês que ela está. Geralmente Buda, assim, a criança vai ficar no 6º até o 7º mês, depois já adquire lá para o 9º outras posturas, né? Mas enfim, pode permanecer sentada assim depois também. Mas basicamente o que a gente precisa entender dessa fase de mobilidade controlada? A criança ela vai adquirir uma estabilidade dos segmentos proximais, e a partir do momento que eu tenho estabilidade proximal, eu vou liberar a função motora distal. Então ela já consegue ficar sentada, já é algo automatizado, não precisa mais se preocupar e gastar energia em permanecer sentada, certo? Então basicamente é isso. E aí só pra gente fechar, né, vamos falar algumas coisas, vamos revisar alguns conceitos em relação à aprendizagem motora que a gente viu nos últimos 2 vídeos, né? Alguma coisa mais conceitual. Então a gente falou que a aprendizagem motora é um processo constante, então ela vai acontecer ao longo de toda a vida. A gente vai aprender coisas diferentes, mas a gente sempre vai estar aprendendo. Para a gente aprender, a gente precisa de repetição, então é necessário repetição. Quanto mais repetição, mais eu aprendo. E com o tempo, essa repetição vai levar a um processo de automatização, certo? Então quando eu estou aprendendo, eu vou ter as áreas corticais atuando em um nível de complexidade mais alto para eu conseguir realizar aquilo. E depois que automatiza, a gente vai ter áreas de complexidade média sendo ativadas para manter esse movimento, beleza? E para que isso aconteça, a gente precisa de conexões neurais. Essas conexões neurais só vão ser possíveis por conta da plasticidade que a gente tem no nosso sistema nervoso central, beleza? Em relação ao desenvolvimento motor, a gente não pode esquecer, tá? Desenvolvimento motor. A gente não pode esquecer algumas coisas. Então, primeiro, o desenvolvimento motor ele vai conter etapas, início, meio e fim. Ele acontece de forma progressiva, tem uma progressão. Então, lembra, por exemplo, se a criança não tem controle cervical, ela não vai conseguir rolar. Se ela não consegue rolar, ela não vai conseguir sentar ou passar para a posição sentada sozinha. Se ela não fica sentada, ela não vai ficar em pé com apoio. Se ela não fica em pé com apoio, ela não vai conseguir andar depois. Então, a gente precisa ter essa progressão, tá? Do desenvolvimento motor típico. E aí, em relação ao desenvolvimento motor, a gente precisa lembrar de alguns conceitos que são importantes. Uma vez que a gente aprende isso, a gente nunca mais esquece. Primeiro, ele sempre vai ser céfalo-caudal. Então, a criança adquire... a primeira coisa que ela adquire, controle cervical, depois tronco superior, depois tronco, quadril, e aí vai descendo. E sempre de proximal para distal. Por quê? Primeiro eu preciso estabilizar o meu centro, eu preciso de estabilidade proximal para eu liberar a função motora distal, beleza? Em relação à coordenação, a gente vai ter primeiro o desenvolvimento da coordenação motora grossa, para depois a coordenação motora fina. E isso vai depender de acordo com a individualidade de cada criança, como ela vai se desenvolver, beleza? Então, de forma geral, esse é um vídeo um pouco mais curto, só para a gente falar um pouquinho sobre essas etapas do controle motor. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou, é isso. E até o próximo vídeo. Valeu!